Boa noite, Mônica e Thaís. Hoje a gente vai começar a falar de história. E história não é uma matéria chata. E história tem uma coisa bem legal, que tudo que a gente vai estudar aqui é verdade, aconteceu em algum lugar do mundo. Só que a gente vai estudar sobre dois lugares, que é Grécia e Roma. Vou começar mostrando onde é que é a Grécia. Aqui está o Rio Grande do Sul, onde a gente mora. Aí faz a volta, passa por todo o oceano. Chega lá na Europa, tá ali a Grécia, esse monte de ilha, aí cheia de ilhazinha e ilhota. Perto da Grécia tem a Itália, tem o Egito, tem a Albânia, tem o Mar Mediterrâneo. Então a Grécia se dividia em três regiões, a Grécia Antiga. A primeira é a Grécia continental, que fica hoje ao sul da Europa. A segunda é a Grécia insular, que fica nas ilhas do Mar Egeu e do Mar Jônico. E a terceira, a Grécia Asiática, que fica na Ásia, que é a parte da Ásia hoje. A maior ilha da Grécia é essa aí mesmo, Creta. Eu não sei se é Creta ou se é Creta. Como tem muita ilha, muita montanha, e então é muito fácil navegar lá pela Grécia, e na Grécia Antiga também. Então o comércio era muito marítimo, era tudo feito por barcos na época. Penteado mais lindo que eu já vi. Obrigada. Inclusive, Creta é a maior ilha do Mar Egeu. E essa ilha é importante porque os cretenses que moravam nessa ilha, eles já tinham um jeito de se desenvolver, um jeito de viver muito parecido com o que a gente tem hoje. Eles produziam cereais, eles tinham uma organização de sociedade, e isso é fundamental, e foi um berço dessa civilização que é muito importante para o mundo. Então os cretenses, eles se organizavam em volta de um palácio. Essa era a organização deles, em volta de palácio. O maior palácio era o Palácio Knossos. A escrita deles era a linear A, que ainda não foi decifrada, não se sabe o que estava escrito. E ela não é grega, importante, ela não é grega. Agora nós vamos falar dos micênicos. Os micênicos, eles viviam na região do Peloponeso. No sul da Grécia. Peloponeso. Os micênicos criaram a cidade de Micene. Como é o nome da cidade? Micenas. Tudo também girava em volta do palácio, só que no caso dos micênicos, os palácios eram construídos no alto das colinas, no alto dos morros. E a escrita deles era a linear B. E essa era grega. Essa aí era de grego. E é aí que entra o Homero, um dos grandes poetas da história da humanidade, que em 2 livros conta a história dessa época. O primeiro livro, o primeiro poema, Ilíada, que narra a Guerra de Troia, e a Odisseia, que narra a história do Ulisses na sua viagem para Ítaca. Eu fico feliz que tu tá estudando isso, sabia, filho? Fico feliz mesmo, cara. Muito legal. Mais tarde, então, lá pelos anos 900 a.C., as pessoas já se organizavam de outra forma. Elas viviam em casas chamadas oikos. Cada chefe mandava no seu oiko, que ficava ali com seus familiares, seus pertences, seus bens e seus animais. Esse chefe de cada oikos, de cada casa, ele começou a tomar conta, começou a mandar também em outras casas, começou a ficar um pouco mais poderoso, começou a mandar em outros lugares. E isso fez com que se formasse a cidade-estado, ou polis. Como é que era a cidade-estado? Era uma cidade às margens do mar Mediterrâneo, que tinha uma região agrícola, uma região onde se plantava os bens que se consumia lá na época. Isso ficava em volta do palácio principal. Nesses locais moravam os agricultores, os camponeses, que eles plantavam trigo, plantavam uva, faziam azeite. Depois tinha um núcleo urbano, uma vila também perto do palácio. Nessa vila ficava quem? Ficavam os artesãos que faziam as obras, as peças, os vasos. Ficava também algumas lojinhas que faziam algum comércio, e também ficava o porto, que era onde ajudava a fazer esse comércio marítimo. E tinha também uma acrópole, que era o símbolo da cidade, também servia como defesa. Que a gente olhou no óculos aquelas ruínas com aquele monte de coluna, assim, uma do lado da outra, aquele palácio bem grandão. Acrópole.
Não. Mas o que que aconteceu? Aconteceu que começou a aumentar muito a quantidade de gente que vivia em volta dessa vila, digamos assim, dessa cidade-estado, tá? E se começou a ter muita gente, começou a meio que dar umas briguinhas. Não, isso aqui quem tem que morar sou eu, quem tem que morar aqui é tu, quem tem que morar aqui é meu vizinho. Eu não gosto do meu vizinho. Ah, o vizinho tá fazendo muito barulho, tá ouvindo muito sertanejo. Ah, o vizinho ligou o liquidificador. Putz, cara. O vizinho veio pedir sal. O vizinho fica espiando. O cara tá dançando aqui na sala, o vizinho tá espiando. Enfim, começou a dar umas brigas lá. Disputa por lugar pra morar. Outra coisa importante que aconteceu foi o aumento na produção de alimentos nessa cidade-estado. Outra coisa que também aconteceu foi que as pessoas ficavam devendo dinheiro para os grandes proprietários de terra, para os grandes donos de terra, e acabaram tendo que virar escravos dessas pessoas, desses donos das terras. Então juntou isso tudo aí. O cara tava com briga, porque tava difícil de conseguir a terra, as pessoas estavam virando escrava dos grandes proprietários de terra. Isso era um problema. Também a falta de terras férteis para poder plantar mais. E ainda tinha um outro motivo, que é o quarto motivo. Que os gregos eles queriam produzir mais equipamentos, como por exemplo a pá, enxada e outros instrumentos, mas não tinha mais ferro na Grécia. Então o que aconteceu com isso tudo? Eles tiveram que procurar outros lugares para morar, saíram mar afora. E com isso eles criaram lugares chamados colônias. Colônias. Então terminamos aqui essa primeira parte. Espera, calma. Não vai aí, espera. Dá o like, Mônica. Assiste esse vídeo para passar na prova. Beijo, te amo, tchau.